Fala aí, meus queridos, beleza, pessoal? Vamos lá para mais uma aula de história. Hoje a gente vai falar sobre dois processos que são concomitantes. O que significa isso? Que eles acontecem ao mesmo tempo, né? Então nós vamos falar da Revolução de 1848, ou melhor, as revoluções de 1848 e a Primavera dos Povos. Então chega mais, vamos com a gente para mais essa aula aí, galera. Primeiro a gente tem que trabalhar um pouquinho o contexto, né? Pensar um pouquinho o contexto. Então nós temos aí alguns antecedentes desses processos aí. Um deles é o Congresso de Viena. O Congresso de Viena que aconteceu em 1815, depois de Napoleão fazer um estrago tremendo na Europa toda, né? E esse Congresso de Viena vai decidir, entre outras coisas, pela manutenção das monarquias e defesa das monarquias na Europa, né? Uma coisa que, se a gente lembrar lá, antes de Napoleão, né, a Revolução Francesa queria derrubar as monarquias, né? Então, dentro desse contexto de revoltas sociais, nós temos o Congresso de Viena tentando manter essas monarquias. Em 1830, nós temos a ascensão de um rei chamado o rei burguês, né? O rei Luís Filipe. Né? E ele era considerado o rei burguês porque justamente ele vai assumir o poder a partir de uma revolta liberal e burguesa que vai acontecer em 1830, mas isso é assunto para outra aula, e ele vai defender o interesse da burguesia, obviamente, né? E isso tudo, gente, aconteceu na França, tá? É um processo francês, esse rei Luís Filipe. Dentro desse contexto, dentro dessas ideias, a gente precisa perceber alguns elementos aí. Então, pelo próprio apelido do rei Luís Filipe, a gente já pode perceber isso, né? Ele é um cara que foi colocado no poder, apoiado pela burguesia francesa, né? Então, nós temos um benefício a essa burguesia e a população pobre vai estar numa condição muito ruim. Essa população pobre a gente pode dividir em duas categorias, né? Então você tem os pobres, a população pobre do campo, que são os camponeses, né? E a população pobre das cidades, que já está nas indústrias aí e tudo mais, que são os proletários, né? Então, dentro desse contexto aí, temos um benefício da burguesia, que colocou o rei Luís Filipe lá e tudo mais, o rei burguês, e a população pobre está cada vez mais lascada nesse contexto aí. Aí tá, ano vai, ano vem, né? A gente pode ver que ele assumiu o poder em 1830 e nós estamos falando agora de uma revolução, de uma revolta que acontece em 1848. Então ele permanece bastante tempo mantendo essa estrutura que a gente está falando aqui, né? De benefício da burguesia e da população pobre ficando numa condição ruim, né? Mas aí nós temos um contexto complicado porque já está numa situação meio amarga ali e tudo mais. E em 1846 e 1847 nós temos péssimas colheitas na França, né? Então o clima também não ajudou. Temos também uma peste que vai afetar as batatas, né? Que era a principal base de alimentação da população mais pobre francesa, né? Então tudo isso vai contribuir para a sociedade francesa ficar nervosa, né? Ficar tensa. Então nós temos uma coisa, assim, um efeito dominó, uma coisa vai levando a outra, né? Então nós temos uma alta no preço dos alimentos, né? E essa crise nas colheitas, essa peste das batatas vai fazer que muitos produtores e camponeses menores entrem em falência, né? E essa galera vaza do campo, né? Então vai haver um êxodo rural aí nesse contexto. Com esse êxodo rural, a galera vai para as cidades, né? Na cidade já tem um inchaço bastante grande pela concentração de terras na mão de poucos, né? E vai chegando mais gente. Temos um processo, né, pela carestia dos alimentos, quer dizer, vão ficando mais caros, né? E nós temos um processo de inflação, quer dizer, o dinheiro vai valendo cada vez menos, né? Então nós temos um efeito dominó aí bastante
complicado. E dentro disso tudo, para fechar a situação de crise, nós temos uma queda no consumo. Essa queda no consumo, por sua vez, né, vai fazer com que muitos postos de trabalho sejam perdidos nas fábricas francesas, né, e a galera fica mais empregada ainda, fica com mais fome ainda, e a situação vai se agravando cada vez mais. Então nós temos o quê? Nós temos um cenário caótico dentro da França, aí no limiar de 1848. Né? E aí nós temos um processo de reivindicações também, alguns grupos que estão buscando algumas coisas. Né? Então nós podemos elencar 3 pelo menos aí. Aqui, ó. Republicanos, né, que obviamente queriam a república, então eles estão de saco cheio do rei, né, então falam, não, esquece de rei, esse negócio de monarquia não funciona mais, então coloca uma república aí na França, né, que era uma reivindicação lá da Revolução Francesa ainda. Temos os camponeses que solicitavam, acima de tudo, a reforma agrária, né, e os proletários que queriam uma redistribuição de riquezas, né, dentro das cidades. Então essas reivindicações vão estar pulsando aí nesta França da crise de 1848. Né? E aí você tem uma dinâmica de críticas muito grandes ao rei Luís Filipe, e aí existe uma dinâmica bem interessante que eram banquetes. Né? Então a galera fazia banquetes, convidava lideranças políticas e convidava a galera e maquinavam ideias, tudo mais, trocavam informações, negociavam soluções para essa crise. Né? E aí o que vai acontecer? O rei Luís Filipe vai proibir a política dos banquetes. Aí o bagulho ficou feio. É aí que estoura a revolução. E aí o pau comeu. Né? Então aí no processo, o processo de revolta ele vai à prática mesmo. E aí nós temos essa famosa pintura, né, que representa uma das barricadas formadas em Paris, né, em que esse processo todo de revolta vai acontecer. Então nós temos ali o choque entre revolucionários e tropas reais, né? Inclusive muitos membros da Guarda Nacional, por exemplo, quando vão ser convocados pelo rei para reprimir as revoltas, eles vão se juntar aos revoltosos. Tamanha crise que a França estava enfrentando. Né? Ou seja, o rei Luís Filipe estava num mato sem cachorro, estava numa situação muito complicada. Né? E aí, nesse contexto aí, Luís Filipe acaba abdicando do poder. Então ele foge, ele vaza. Né? Dentro desse processo aí, então você tem alguns grupos aí que estão disputando e defendendo seus interesses, né, para assumir o poder. E nós podemos dizer que quem assume o poder é a pequena burguesia. Né? Essa pequena burguesia ela vai conseguir dois feitos. Ela vai conseguir assumir o poder e vai conseguir tirar os proletários, os trabalhadores, tanto camponeses quanto proletários, do processo de decisão. Né? Isso essa pequena burguesia vai fazer, principalmente apoiada pela grande burguesia e pelos donos de terra. Por quê? Porque eles temiam perder as suas propriedades. Né, para os camponeses e para os proletários. E aí eles conseguem afastar essa galera do poder, né, dos resultados dessa revolta, e acabam promulgando uma Constituição de 1848 na França. Tá? Então aí nós temos todo esse processo revolucionário dentro dessa França aí que está saindo da crise e de uma revolução. E aí uma coisa muito incrível acontece. Né? Quem ganha esse processo eleitoral de 1848? Luiz Bonaparte. Vocês conhecem esse seu sobrenome já. Sobrinho de Napoleão Bonaparte. Né? Então quem vai assumir o poder depois dessas revoltas vai ser um cara que lembra Napoleão Bonaparte. Né? Então é um retorno ao bonapartismo. Mas isso é um assunto para outra aula. Tá? Dentro desse processo aí, gente, cabe destacar então que vai acontecer meio junto à Primavera dos Povos. Né? E aí a gente precisa ampliar um pouquinho mais esse contexto. Então essa crise que estava acontecendo na França, ela também estava acontecendo em outros lugares da Europa. Né?
E uma crise de alimentos e uma situação em que muitos setores da sociedade estavam descontentes e tudo mais, principalmente trabalhadores, né, por conta das pressões da Revolução Industrial, exploração do trabalho e tudo mais. E nesse mesmo ano, 1848, vai ser publicado a obra de Karl Marx e Friedrich Engels, né, o Manifesto do Partido Comunista. Certo? E aí esse manifesto do Partido Comunista, como muitos devem saber, ele contém as ideias base do comunismo, né? Então nós temos aí uma capa para ilustrar, né, a união da foice e do martelo, a união dos trabalhadores do campo com os trabalhadores da cidade, né? Então essas ideias vão penetrar muito, principalmente na população mais pobre, né, que são os proletários e os camponeses. Então essas ideias vão estar aí vigentes em toda a Europa, e aí nós temos o que ficou conhecido como a Primavera dos Povos. Tá? Essa Primavera dos Povos, então ela vai acontecer da mesma forma que aconteceu na França, vai acontecer em outros lugares, como nos estados alemães, tá? Lembramos que a Alemanha ainda não existia oficialmente, na Península Itálica, né? Então a Itália também estava um processo de unificação, na Hungria e na Áustria, né? Então nós temos esse processo aí que vai ser chamado de Primavera dos Povos, né? Baseado um pouco nas ideias de Marx e Engels, né, e do Partido Comunista, e também baseado no liberalismo econômico, né? Então nas ideias de liberdade. No fim das contas, o que a galera não aguentava mais? A monarquia, né? Ela não aguentava mais esse controle muito grande por parte dos monarcas europeus, certo? Então, dentro desse processo aí, o que está em xeque são as monarquias, né? Tá, mas e o que acontece depois? Aí, gente, a gente teria que abrir um outro processo aí, uma outra aula mais complexa para falar do retorno do bonapartismo na França, né? Como vocês viram, Luiz Bonaparte vai assumir o poder. Mas isso é um assunto para outra aula. Então, o que é importante a gente compreender aqui? Que uma luta com ideias libertárias e ideias comunistas e socialistas vão ser tomadas à frente, principalmente puxadas por trabalhadores do campo e da cidade, e isso vai ser a Primavera dos Povos e as revoluções de 1848. Beleza, galera? Agradeço muito a participação de todos. Vamos ler, vamos estudar, gente, e até a próxima aula, gente. Dorime.